tá ouvindo a gente e daqui a pouquinho eles vão ver as nossas caras belíssimas em 1, 2, 3. Bang! Yes! A câmera funcionou, tá vendo? Boa! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brainstorm, nosso podcast de Heroes of the Storm. Eu sou o Demo, o host de vocês, e comigo está, quem não podia deixar de ser, o senhor Item do Diablo, o senhor grande Aedrons, escudo de carvalho do Reginaldo. E aí, meu cara, como é que você tá? Por que o item do Diablo? Eu não entendi, mas Porque tudo bem, boa noite. porque escudo de carvalho do Reginaldo não parece um item do Diablo, assim? Pois cara, tem que fazer, ó, Blizzard. Pode, bota lá, bota meu nomezinho lá que eu fico feliz. Mas, boa noite pra você. Oi Metal, oi Mewtwo, oi Linex, oi Guilherme Ono, vulgo Demo. Oi pra vocês que estão acompanhando agora. Oi Noite, oi Heroes of the Storm, oi Pauta. E é isso aí, oi pra todo mundo. Exato, e aqui comigo também temos o outro narrador aqui até dos jogos, aliás, dos torneios de Heroes of the Storm e também membro fixo aqui do nosso Brainstorm, grande Linex. Fala, meu cara, como é que você tá? Fala, Demo, beleza? Boa noite, Aedrons também, boa noite, Metal, boa noite, Mewtwo. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Chega junto porque vai ser bom o papo hoje. Vai sim, e o papo hoje a gente já começa com eles, que dominaram o cenário brasileiro por um bom tempo, ficaram ali amargando o segundo lugar, pelo menos na Copa América também, chegaram até a sofrer um pouquinho de troll, mas voltaram ao topo. Um deles é o senhor Metal, fala meu caro. E aí, tudo bem? Boa noite a todos. Do chat, Lanex, Mewtwo, Aedrons e Demo. E o outro que o Pokémon mais OP ali do Pokémon azul e vermelho. Grande Mewtwo, fala aí, meu caro, como é que você tá? E aí, boa noite, pessoal do chat, boa noite, Demo, Linex, Adams, vamos lá, começar esse papo. Bom, como vocês viram, a gente vai começar um pouquinho com uma conversa aqui, uma entrevista, pequena entrevista com o pessoal da CNB, eles que, eu não sei se eu tinha dito, mas eles representam a CNB e Sports Club. E, bom, deixa eu começar rapidinho com vocês dois. Metal, se apresenta um pouquinho pra galera e fala como é que é o seu background aí em esportes, tudo mais, sua história no esportes. A minha história é um pouquinho bem simples. Eu comecei praticamente no Dota, mas não joguei muito. Aí eu migrei pro LoL, jogava Diamante. Cheguei a subir Diamante 3, 4, mas eu não fui nada sério, assim. Primeira experiência no esporte mesmo está sendo agora no Heroes of the Storm. E você chegou a jogar Dota, você falou. Tem alguma... Mas era de início, né? Que todo mundo. Antes todo mundo começa. Mas e teve alguma razão pra você escolher o Heroes pra começar a levar um pouco mais a sério e tudo mais? Acho que a principal razão de começar foi que o cenário está começando a engatinhar. Então é mais fácil você conseguir se estabilizar dentro de algo que está começando. No LoL já está bem saturado, é bem complicado você conseguir entrar lá. Uhum. E aí você nunca chegou a jogar FPS nem nada? Não, eu jogava muito WoW, cara, mas Tá. é um vício que eu larguei, graças a Deus. Cara, muita gente fala isso pra mim, cara, que teve problemas com o WoW. Teve gente, eu já conheci gente que chegou a ter depressão por causa do WoW. Cara, o grande problema do WoW é que você começa, joga legal, você volta, você para, você joga de novo, aí você fala, você vai parar, e daqui a pouco você está jogando de novo. E ocupa muito tempo do cara, né, cara? Tenso, é tenso. Não, se pegar lá minha conta, deve ter uns 5 meses de vida jogado fora. Bom, e você, Mewtwo, como é que é? Você apresenta um pouquinho pra galera e o seu background aí no esportes. Por que você escolheu Heroes pra começar a jogar? Eu tô atrás de games já por um bom tempo, sou apaixonado por esses joguinhos e estudei. Eu não podia me dedicar tanto por causa da minha vida pessoal, eu estudei bastante e tal. Eu tava com o projeto de criar meu jogo, aí eu saí jogando tudo quanto era jogo depois que eu me formei pra ver o que eu queria, e eu esbarrei no Heroes e, tipo, me apaixonei de cara e minha vida pessoal tá batendo com esse tempo que eu tô tendo disponível pra me dedicar mais, pra aprender e tal, e tá dando certo e eu tô abraçando a oportunidade. Você é programador?
Também. Eu sou formado em bacharel em sistema de informação e tenho uma outra formação em tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Ah, entendi. E aí você ia se aventurar nesse mundo de games de Sim. desenvolvimento. Sim, eu já era apaixonado antes, eu jogava muito, já ganhei prêmios pela LUG, joguei por muito tempo o Perfect World, é um MMO da LUG. Fui o primeiro de um servidor deles lá, que são vários servidores, eu fui o primeiro a pegar level 100, primeiro a pegar 101, primeiro a pegar 103. Tem meu nome no site lá deles e tal, de premiação. E quando eu me formei, quando eu fechei tudo, eu saí jogando todos os jogos possíveis pra ver o que eu queria fazer de verdade. E foi quando eu esbarrei no Heroes. Entendi. Você tocou num ponto que eu queria saber um pouquinho de... como é que é o apoio da família pra vocês? Eles entendem, apoiam ou não apoiam e vocês são rebeldes? Ou não estão nem aí se vocês fazem ou não? Eu sei que metal não é maleável, mas tudo bem. Nossa, Sério, cara. meu Deus, começou. No começo não foi fácil, porque eu trabalhava como analista de métrica de software, então eu tinha estável, tinha um salário bom, não tinha como você conciliar. Tinha até no começo, estava devagarzinho, agora que começou a andar bem as coisas e tá acontecendo no campeonato, eu não ia conseguir fazer os dois, aí eu tive que abrir mão. No começo não foi fácil, mas minha mãe entendeu, me deu um prazo aí durante o período. Aí se até esse prazo der certo, eu continuo, se não, paciência, pendura as chuteiras e volto ao meu trabalho. Pra vida normal, né? Uma como vida você fala. chata de mortais. E você, Mitchell? Pra mim foi bem difícil, muito difícil, bastante, porque a minha mãe, pra ela, não importa o que eu fizesse, se eu jogasse ou se eu trabalhasse com administração em jogo, se eu quisesse fazer como eu queria, criar meu próprio jogo, pra ela eu tava jogando o tempo fora, entendeu? Tava jogando uma parte da minha vida fora que eu devia focar em concurso público, por exemplo, e passar. Só que aí eu sempre tentei explicar pra ela o retorno que joga, tipo, essa área de seguir, não tanto só como jogador, mas inúmeras ramificações que os games dão pra se trabalhar neles. E ela meio que aceitou e começou a me dar apoio, assim, começou a ser mais flexível depois que eu entrei pra Jailb, que rolou aquelas viagens pra São Paulo, pro Rio, ela acompanhou tudo de perto, e o Rodrigo, que era um diretor da Jailb, conversou muito com ela, e ela meio que começou a abrir a cabeça pra isso, entendeu? Ela hoje tá assistindo os jogos dos campeonatos, tá acompanhando mais de perto, e isso eu tô achando super legal. Tá melhorando, as coisas estão melhorando muito, tipo 100%. A patroa também te apoia? Aqui ela é 100%, ela tá assistindo na sala, na verdade. Da hora. Hoje Ela foi, com certeza, foi uma das pessoas que, sim, que mais me ajudou, assim, que mais me deu... Quando todo mundo não acreditava, achava que isso era, tipo, um sonho, é que nem jogador querendo ser jogador de futebol, assim. O cara vê, assim, quer ser jogador de futebol, tipo, não vai conseguir, tipo, impossível, entendeu? E ela, com certeza, foi a primeira que olhou pra mim, que me deu apoio, não brigava quando era hora de treinar, sabe? Tipo, dava o tempo pra treinar, tipo, esperava as coisas acabar pra conversar, sabe? Ela sempre foi, tipo, ela sempre esteve do meu lado e me ajudando, tipo, da maneira que ela pudesse me ajudar. Na verdade, o meu mouse, eu vou mostrar aqui na câmera, é um presente dela. É um Death Eater. Fazendo propaganda aí, cara. Pode não, tira isso aí. Caramba. Caraca, É brincadeira, cara, é brincadeira. Você vai ter que... Casa com ela, então, porque... Casa com essa menina aí. Vou dar um print aqui, ó. Multilaser, sabe? Mini mouse da Multilaser. Aquele de 9,90 que tem uma cor azul e vermelha. Eu usava esse mouse, cara, e o filme era meio desfiado. Aí quando foi Dia dos Namorados, ela chegou, tipo, eu fiquei sem palavras pra ela com esse mouse aqui. Caraca, de Dia dos Namorados aí, né? Caramba. Casa com essa menina, meu tio. Nossa. Pode isso. Ganhar um bagulho desse. Ai. Bom, dos Lenex, vocês têm alguma pergunta aí pra eles? Antes de começar, eu queria perguntar... Bem, Mewtwo deve gostar de Pokémon, né, o Mewtwo? Com certeza. Tenho todos os Pokémon Shine, cara. Você sabe que... Eu tenho os 718 Pokémon no TDS Shine.
Pois é, você sabe que temos o dito da transmissão aqui, né? Tá só a cabecinha ali do Leinex, ele é o dito da transmissão, né, cara? Ah, não, cara, que isso? Ô, Tempo. Não, O eu acho que vocês dito. entenderam a piada, velho. Ainda não, né? Ó, o dito é o seguinte, é quando eu tô assim, ó, no outro modo, entendeu? É, mas lá na transmissão pra galera, tá só O o dito. cara aparecendo, né? Tipo, Hoje não é o dito mesmo. caso, não. Bom, mas por outro lado, qual é o Pokémon do demo, cara? É o Pidgeotto, né? Fala aí. Pois é, eu ia chegar nesse Mano, ponto. mas, ó, tá vendo? Eu sou uma evolução, velho. Eu sou uma evolução, cara. Eu não bato no Mewtwo, mas eu sou uma evolução. Eu sou Ah, foda. não. Ah, tá certo. Mas voltando um pouquinho pro papo sério, né? Como é que tá o relacionamento aí com a empresa? Tá tudo tranquilo? Vocês acham que o suporte do jogo e da empresa tá acabando sendo satisfatório pra vocês? Cara, na CNB, quando a gente veio aqui, a gente veio com a carta branca, a gente conseguiu deixar bem maleável ao ponto que a gente queria. E o principal motivo da gente ter vindo para a CNB é por causa da consistência que eles têm no LoL, por exemplo. Acho que a equipe que mais tempo ficou com a mesma line-up foram eles. Então a gente pensou em muitos fatores, principalmente nesses. E aqui dentro a gente também tem 2 psicólogos, então a estrutura é muito boa. Um deles é o Beholder. Ou Que é não? o coincidiu de ser. O psicólogo é o bônus, né? Essa Eu parte. gosto, mano. É. Você senta no divã, e tu tira a caneta aqui da barba, assim, né? Diga aí, meu filho, o que tá acontecendo com você? E, na verdade, gente, também vendo esse mouse do Mewtwo, qual é o tipo de suporte que a CNB tá dando pra vocês nesse momento? Porque a gente sabe que Game House, por enquanto, não é possível. Até pelo o momento do cenário de Heroes of the Storm. Totalmente compreensível, mas qual é o tipo de suporte que a CNB dá pra vocês? O que foi isso? Não, pode O que que... O Mewtwo veio Tá aqui. baixando essa. porque, tipo, até agora nada, sabe? Em relação a isso, assim, esse tipo de suporte. Até agora nada. É aquele negócio de que o cenário tá muito novo e tal. Na Jailbreak também não tinha isso. É porque é tudo uma aposta pra eles ainda, sabe? Eu acho que eles estão acostumados com uma coisa mais estável, com um cenário mais consolidado, como é o do LoL, e o CS tem também. O Crossfire também, o cenário está mais consolidado, está mais sólido, e o cenário do Heroes ainda é uma aposta. Eu acho que eles só estão entrando nisso, na verdade, pelo investimento que a Blizzard está fazendo. Tipo, tá todo mundo vendo. Primeiro Mundial da Blizzard vai ser 1.2 kk de premiação, entendeu? Do LoL não foi um quarto disso, sabe? E a Blizzard está entrando com o pé direito, e eles querem, tipo, eu acho, ao meu ver, pela experiência que eu tive nas 2 organizações, que eles querem estar lá, mas eles estão com o pé fora, sabe? Tipo, se rolar, eu coloco o outro pé, senão eu só tiro um, entendeu? Eu acho que é muito assim, da parte deles. Mas, o Paulo, que tem estado bem próximo da gente, o Paulo da Real Nerd, o trabalho dele para mim também é muito bom ter ele perto, em contato com a gente sempre. Ele que é nosso manager, né? Ele tem contato direto com a diretoria da CNB e ele tá tentando aí, fazendo várias reuniões com o pessoal de lá, mostrando nossos resultados, mostrando a nossa curva de desempenho, o que a gente está conquistando e tal, para ver se eles conseguem alguma coisa sempre. Toda semana tem uma atualização com eles para ver se eles conseguem descolar alguma coisa pra gente, para ajudar, né? Até porque o Metal, eu, por exemplo, a gente não está trabalhando, a gente não está estudando, está tentando se dedicar só pro jogo, e um suporte é bom para isso, que uma hora fica pesado pra gente. Aí Eu estudo o jogo todo dia, cara. Fala que eu não tô estudando. Não, eu não tô estudando por fora. Por exemplo, eu estava estudando para passar num concurso público, mas como eu tô tendo essa oportunidade, tô tentando me dedicar 100%. É isso que eu quero dizer, então. Oi? Ok, Tudo bem? Podem mandar aí, que eu tava conversando com o Os pessoal fãs do chat aqui latinos, também. os fãs latinos também. Cara. Tem uma pergunta, pessoal. É o seguinte, vocês falaram aí da questão do apoio que a instituição tem dado, né? E também desse desempenho nos campeonatos e tudo mais, a parte psicológica aí com os psicólogos também. Mas eu queria perguntar a vocês, bom, por muito tempo falou-se, né, na comunidade sobre esse desempenho da CNB, chegando longe das competições, mas ficando ali como vice, no segundo lugar.
E então a minha pergunta vai exatamente nesse ponto aí que parece ser bem nevrálgico. Como que vocês avaliam esse desempenho chegando aos vice-campeonatos? Assim, vocês acreditam isso a uma série de fatores ou foi mais um elemento psicológico que faltava ser consertado? E aí, além dessa pergunta, né, o que houve então de diferente nessa última edição que a gente viu aí da Copa América? Porque vocês venceram, né? Assim, tentando comparar os momentos, o que Sim. houve? Como é que vocês veem essa transição, né? O que eu não entendo muito bem é que as pessoas ficam brincando, mas ao meu ver, isso é uma coisa muito boa, porque ao final são dois que vão. Ok, que é chato, você quer ganhar sempre, mas é instinto do brasileiro, né? Mas se for analisar por outro ponto, eu acho que a gente tinha um problema com confiança, que a gente veio trabalhando durante esse tempo, e esse trabalho foi feito começando a partir lá da primeira que a gente foi vice. Isso é progressivo, não ia ser do dia para a noite que a gente ia conseguir arrumar isso. A gente teve algumas mudanças de line-up, alguns problemas que a gente foi mudando e ajeitando com o tempo, mas eu acho que agora o trabalho que o Beholder e que os outros pessoas chegaram a ajudar a conciliar está começando a fazer efeito. E, na minha opinião, eu creio que agora a gente não vai se abalar mais como a gente se abalava antes, e a tendência agora é colher mais frutos. É isso aí. E você, Mewtwo, qual é a leitura que você faz, assim, dessa passagem da... Não, o Mewtwo, ele tá vindo da J-Ob, né, cara, então... Ah, O Mewtwo experimentou os dois lados. É. Não, acho De um lado e do outro, tá certo. Vai lá, meu Mewtwo. Deus. Eu fiz um Reflexo. post em relação a isso no primeiro vice que eu peguei da CNB. Eu fiz um post em relação a isso falando que eu não acho que o segundo lugar é um desempenho ruim, até porque é da América Latina toda e, sei lá, 120 e poucos times, e todos os times, tem uns times muito bons, uma elite de time muito boas, e pegar segundo lugar. Tantas vezes, pelo contrário, eu acho que é um desempenho muito bom, pelo fato de mostrar que a gente tá sólido naquilo, entendeu? O outro lado, tipo, não dá pra menosprezar, os caras também se dedicam tanto quanto a gente, estavam correndo atrás tanto quanto a gente, eu vim de lá, por exemplo, tipo, os caras estavam numa fase melhor e uma fase boa, não uma fase melhor, estavam numa fase boa, né? E eu não acho que o segundo lugar era ruim. A gente tava batalhando justamente para conseguir essa conquista do primeiro. Acho que foi muito importante pra gente, pra galera que tava acompanhando. Foi muito importante. E é isso, a gente espera manter e continuar, tipo, indo pra cima e ter resultados melhores. Nunca pior, pelo menos ficar estável como a gente estava. Acho que isso é muito importante para um time. Ser estável, sabe? Não se deixar bater. A gente não se deixou bater pelo segundo lugar que podia, que muita gente sentou a espada, o escudo em cima da gente, pelo menos em cima de mim. Teve uma galera que apareceu que foi muito triste. Mas o importante é que a gente conquistou o nosso primeiro lugar e eu acho que disso ninguém tira da gente. Só complementando, Demo, uma coisa que as pessoas não levam em consideração, se for parar para analisar a line-up mais velha, é a nossa. Mesmo com todos os problemas, a gente sempre tenta manter a maioria. E, ao meu ver, a gente não tinha que provar nada para ninguém. Se tinha que provar alguma coisa, a gente conseguiu provar no campeonato passado, aí, que foi o resultado que a gente buscou trabalhar. Sim, exatamente. E é exatamente nesse campeonato que eu queria tocar um assunto. E, aliás, eu queria saber qual foi o processo de pensamento do Metal. Porque você jogou... A gente transmitiu, pelo menos, 3 jogos na CNB. Esses 3 jogos você jogou de Tassadar. Uhum. Um foi em Clareira Maldita e um foi em Tumba da Aranha Rainha. E os dois você pegou promover pro Tassadar. Sim, Sendo sim. que até na Clareira Maldita tinha uma Sylvanas do outro lado. Eu até falei, putz, vai ser meio complicado do Metal poder encaixar isso. Ele vai ter que continuar na lane, então nem vai ser tão benéfico assim. Mas mesmo assim vocês ganharam. Só que no último jogo contra a Jacob, também na Tumba da Aranha Rainha, você foi Tassadar, mas pegou o cooldown do Oráculo. Aí eu queria saber qual foi o seu processo aí. A ideia do promover é que não interferiu o talento que eu pegasse ali. Então, não tinha por que não mudar um ou outro. Eu optei pelo promover porque eu posso soltar na lane e deixar lá indo. Então, isso é um fator bom, que eu soltava, saía da lane e ficava puxando. No último game, eu forcei o Oráculo, porque o Oráculo é extremamente importante para counterar o Zeratul. Eu acho, ao meu ver, que com o Oráculo ali a gente conseguiu anular bem as teamfights e conseguia sempre anular ele antes dele chegar e dar a bolha.
Entendi. Entendi. Só um conselho, meu tio, vocês que estão mais expostos, vocês vão sempre receber críticas desse jeito. Vocês vão ter que só começar a calejar. Demo, eu tava sempre do outro lado, entendeu? Eu tava sempre conhecia alguém, tava sempre falando, não, pô, não liga com esses comentários e tal, tentando colocar o cara pra cima. E, tipo, quando chegou minha vez, eu vi que isso não é tão simples, sabe? Não é tão simples pra mim. Eu me lembro que teve a Copa América de terça-feira, na quarta-feira eu tava muito mal, cara. Tava muito mal. Tipo, eu tava feliz pelo visto. Tava feliz que a gente perdeu por pessoas que eu conheço, que eu sei que também estão lutando tanto quanto a gente, entendeu? Então, pô, se eu sei que os caras também estão se dedicando, eles merecem, sabe? E, tipo, eu tava feliz por tudo isso, mas pelo que eu vi, um feedback de uma certa parte da comunidade, tipo, me deprimiu muito. Eu não consegui fazer stream nesse dia, sabe? Nossa, foi um dia muito escroto. Mas aí depois... Aí que você também tem que usar os psicólogos aí da CNB pra começar. Foi subindo. Se você ter uma ideia, a cada etapa da Copa América, segundo a comunidade, eu torço pra um time. A cada etapa da Copa América, eu mudo a minha torcida, então... Eu tô tentando entender aquele papo do imparcial ainda, se todo mundo fez o bolão contra a gente, sabe? Como vocês estão torcendo, vocês estão apostando contra? Não, então, se você for ligar pra tudo que as pessoas falam, velho, você se mata. Tipo aquela, né? Eu vou torcer aqui pros caras, mas eu vou apostar a conta pra ganhar um dinheirinho extra. Tipo isso. Bom, mas vamos pra frente. Edron, sei que você tem uma pergunta aí pra mandar. Sim, eu ia perguntar sobre o jogo da Cloud9. Eu ia fazer duas perguntas ainda. A primeira era sobre o jogo da Cloud9, né? Já que o que pode relacionar no ping, e até mesmo por ser um time grande, né? Um time já bem conhecido, e como é que tá a preparação para isso. A outra pergunta que eu ia perguntar para eles era referente a como a comunidade está reagindo com outros times, né? Por exemplo, tem a Summoned que tá aparecendo muito bem, eu estou gostando muito do jogo, do estilo de jogo deles. A Brave melhorou bastante e tá abrindo brechas aí. A Operation Kino ontem foi até a final contra a J-Ob, né? E fez um bom desempenho no torneio todo, é um time que eu não conhecia muito e gostei muito de ver jogar, então... Primeiro, sobre o Internacional, a Cloud9, como é que tá a preparação e tal, para o torneio, para pegar times maiores, né, na SL Major, e também aí sobre os times que estão aparecendo no cenário brasileiro. Cara, só antes de vocês responderem, eu só vou mostrar pra galera, vocês tomem cuidado, porque o capitão de vocês aqui, ó, tá assistindo, viu? O Ike me mandou a foto aqui. Eu acho que isso aqui é um cachorro. Tem um pugzinho aqui no colo dele. É o pug, cara. Esse pug aí, ele tá tentando... Na verdade, ele tá enganando vocês, cara. Porque ele tá espalhando esse pug pra todo mundo, até ele chegar um momento que ele vai no cartório cobrar direito de imagem. Tá aqui, ó. Tá acompanhando o Brainstorm, grande Ike. Então vocês tomem cuidado aí, o que vocês vão falar. Pra mandar aí, então. Vou soltar um desabafo aqui da SL. Eu não tô nem um pouco satisfeito, porque, a meu ver, quando a SL planejou a Major League, ela não esperava que um time brasileiro entraria, que fosse capaz de chegar até lá. Até mesmo que você vê a draft do Open League, como eles trataram. Seguindo o ponto, jogar contra o time amador, que foi no caso... não. Eles estão profissional, mas é um time relativamente mais fraco. A gente conseguiu dominar 2 jogos e ganhar. Mas quando você pega um time profissional, que é o caso da Cloud9, que eles já estão bem saturados e já estão mais experientes, eles fazem umas comps rápidas, no qual você não tem como ter tempo de resposta com 200, 300 de ping. E como você tem que jogar sempre 3 jogos lá no NA, você não tem nem direito de um jogo aqui, eu acho que vai ser extremamente difícil ganhar algum match. Então, eu não sei se tá valendo muito a pena a gente investir nisso. Eu acho que pode ser até o caso de conversar, abrir mão e focar mais no cenário BR. Porque é extremamente... O lado bom é a imagem, mas no restante é desvantagem. Você acha que não poderia rolar aí um... Oi, tá me escutando? Sim. Sim. Você acha que não poderia rolar um diálogo aí com a SL? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. No Dota,
quando tá rolando um jogo entre regiões diferentes, com times de regiões diferentes, eles fazem um acordo do primeiro jogo ser num servidor, o segundo no outro, o terceiro jogo, cara e coroa, entendeu? Você acha que isso não poderia rolar lá na Eu mídia acho pra ver que se não facilita pra rola, vocês? porque se você for pegar o calendário americano, a SL mais encaixa certinho nos dias que eles não têm extremamente nada. Então, ao meu ver, quando eles fizeram isso, eles já pensaram, não vai ter nenhum TBR, só canadense e americano, então dane-se. E como envolve dinheiro, cara, acho que como o cenário tá começando, eu não abriria a mão, tá? Eu não abriria a mão. Acho que eles também não devem abrir, não deve rolar nada para essa. No futuro, talvez, mas agora eu acho muito difícil. Eu não sei se deu pra ter uma noção, porque jogar com 300 de ping é muito difícil, mas levando em consideração o draft e talvez até um jogo in-game, vocês acham que vocês, jogando no mesmo ping, vocês têm condições de ganhar deles? É como eu disse, quando um time amador é mais fácil você dominar os caras, porque tem aquela de ficar estressado, rola muito misplay, mas quando o time, no caso da C9, que é profissional, os caras, eles punem bastante no erro. Então, se você vai, por exemplo, Tirande e Muradin, eles picaram, é quase impossível você sair desse combo com o lag. E nisso você abre um snowball e eles não deixam mais você voltar no jogo. Então, a meu ver, não tem muito game. Independente da comp que você faça. Mas de draft, nada muito mirabolante, dá pra Não, levar. nada muito. No meta É deles. a Vortex. A Vortex de vez em quando traz umas coisas diferentes, mas... Bem que eles sofreram bastante com essa mudança de line-up aí que eles tiveram. É verdade. Mas ainda assim eu acho que não tem muito jogo. Que é só mais fazendo o papel de falar que teve um time BR lá. O Metal Vamos ver, falou porque tudo. vocês têm uma boa chance de ir pra Américas, né? Pro regional. E é bem capaz Sim, que aí vocês tem enfrentem. Aí eu acho que. Aí nesse momento eu acho que vai ser presencial. Tem que ser, né? Não tem como. Sim, aí eu já não sei falar se eles vão conseguir, né? Porque lá provavelmente quem vai ir vai ser a Tempo e a Maels. Ah, sim. O que tá um nível acima, né? É como o Wiki disse ali, os próprios admins falaram que não tem como ter um jogo, então, paciência, né? Não tem Dá muito até o que fazer. desgosto de jogar com ping alto. Acho que todo mundo que já cai no servidor NA sabe o quanto é desgostante de jogar um jogo com ping de 200, 300 de ping. É horrível demais. E como o Metal falou, não tem como escapar de combos e se você pega Muradin e Tirande, não tem como você executar. O tempo de resposta fica muito lento e eu usaria dizer até que aprender com jogos assim é difícil, sabe? Porque tu não consegue ter o teu desempenho normal no jogo. E tu já joga um pouco mais estressado, eu acho, por conta disso. É como começar um jogo, um MOBA, uma partida, tu já estando atrás, tipo, bem atrás do jogo todo. E qualquer outra pergunta, Edrons? Não, até- pode fechar aí, Lenex. Não, deixa Até o Lenex emocional. fechar. Não, é só fechar essa ideia com o Mewtwo, até psicologicamente, né, Mewtwo? Acho que até mais do que tecnicamente, se não os dois fatores pesarem a mesma coisa, mas realmente deve ser uma coisa até frustrante, né? Sim, é bastante frustrante. Isso, acho que todo mundo já teve essa experiência, cara. O jogo fica cansativo, o jogo fica mais chato, tipo, não dá gosto de disputar aquilo, sabe? E pensar que o outro lado tá normal, isso é mais, sabe, mais frustrante ainda, que os caras estão jogando normal. Isso é com 10 de ping e tu com 300, isso... O Paulo tá lutando, tá tentando entrar em contato com a SL pra conseguir alguma coisa, mas já responderam, apesar do Paulo estar insistindo pra gente, pra tentar fazer um jogo aqui, um jogo lá, um jogo aqui, um jogo lá, mas eles estão sendo bem rígidos contra isso. O Wiki mesmo o Mental mencionou, ele falou aí no chat, eles estão sendo bem rígidos, apesar do Paulo estar em cima. Resumindo, eles estão com medinho, estão peidando na farofa. Não é mesmo. Agora, Peidando na pergunta, tampa, cara. Essa é a expressão, série pegando a tampa. seria: por que abrir vaga para time latinos dessa maneira? E vai ter o Open League de novo e provavelmente vai acontecer com uma Mas- outra equipe o mesmo. Talvez o intuito seria fomentar indiretamente no latino-americano e eles estivessem realmente pensando dessa forma. Fomenta, ninguém vai passar pra segunda fase mesmo, mas pelo menos a galera joga ali a fase de grupos e a gente tem um espaço pra eles. Só que aí, né? E voltando agora àquela pergunta, segunda pergunta do Aedrons, Sim. eu acho que seria possível ter uma Major Liga no cenário brasileiro hoje.
tem equipes pequenas que estão crescendo, eu acompanhei bastante a Brave, eu converso com o Maximiano, e desde aquela vez lá atrás que eles perderam pra gente, eu falei pra ele que eles tinham futuro, que eles continuassem, e na próxima edição que foi, eles foram campeões. E a Summonet também é um time que eu acompanho, eu falei um pouco com o Ozzy, mas não falo muito, mas em relação aos games deles estão evoluindo bastante. Eu creio se caso exista uma equipe grande ainda para pegar algum time, o próximo sejam eles. Pois é, sobre Summonet, só aproveitando a sua brecha, o Metal, eles têm feito um trabalho interessante com o coach, né? Então isso tem feito a diferença, fica até como ideia, né, para outras equipes também buscarem esse tipo de aconselhamento ali técnico, né? Porque funcionou no caso deles, eles evoluíram demais da penúltima edição para essa última agora, pelo que a gente pôde acompanhar. Então faz diferença sim, né? Sim, o coach faz muita diferença. As pessoas acham que não, mas faz muito. É que É, ele o, acaba fazendo o trabalho que os jogadores deveriam fazer, mas não tem tempo, né? Sim. Então, acho que o principal motivo da gente ter chamado o Beholder aqui foi por causa disso. Ele faz, além de fazer trabalho, quem chama a atenção, cobre e pune é ele. Não é mais. Eu não tenho que chegar pro meu tio e falar, porra, desculpa, palavrão. Pô, meu tio, você tá errando ali no posicionamento. Pô, você morreu de novo, cara. Porque isso é Deu um chato, apple vai criando o print. clima ruim. Ele vai achar que daqui a pouquinho que é pessoal já, mas não é às vezes. Você está tentando melhorar o time, mas não é isso que acontece. É por isso que é bom esse papel do coach. O cara vai lá, puxa sozinho, ele desce o pau, então o problema é dele, não é mais meu. Eu só tenho que me preocupar em jogar. Mas é, esse. Como é que eu posso fazer? Essa chamada mais ríspida não acontece dentro do jogo também? Não, acontece, mas a gente tenta maneirar para não deixar um clima ruim, porque você Entendi. discutir durante um jogo é insta perder, né? Manda aí, Edros. ok, eu vou emendar, certo? Se permitirem a minha pessoa fazer isso, emendar direitinho. Com isso que o Metal falou, juntamente com o Mewtwo, que tá indo um pouquinho Ah, ali do lado, que eu tô vendo ali, aquele sorrisinho singelo, viu? Eu vi esse sorrisinho singelo. Ah, novamente, né? Novas equipes surgindo, o nível tá melhorando, né? Como é que nivelaria basicamente o cenário BR? Você acha que o teto ele vai dar uma estabilizada para depois começar a nivelar um pouco mais acima? Ou você acha que os times vão tentar chegar, mas os times que já estão consolidados eles vão continuar a manter um teto um pouco mais alto? É, eu acho que é novo, entendeu? Eu acho que tá chegando muita gente aí, velho. Tá chegando muita gente boa, muita gente que se dedicava em outros jogos, que se dedicava em competitivos de outros cenários, e essa galera aí vai chegar muito forte. Então eu acho que a gente ainda vai ver muita gente boa aí. Eu acho também, em relação diretamente à tua pergunta, eu acho que é um passo para trás toda vez que uma line-up muda, entendeu? Acho que o time tá dando um passo para trás toda vez que acontece alguma coisa, um problema pessoal que alguém sai, ou o próprio time decide trocar um player. Esse é um passo para trás. Às vezes, talvez seja um passo para trás para dar depois dois para frente, entendeu? Acontece isso, mas eu acho que é um passo para trás. E eu acho que os times que estão se destacando agora, eles estão tendo a oportunidade de acumular essa experiência, entendeu? Acumular experiência, conhecer, fazer amizade entre as próprias pessoas que estão se destacando mais, para conhecer. Eu acho que é só isso que esses times agora hoje, entendeu? Esse ano, por exemplo, vão estar na frente. Essa experiência, porque o meta ele vai mudar muito, o time tem que se renovar em questão de meta, o time tem que se renovar em conhecimento de jogo, e nessa renovação que acontece, vai acontecer periodicamente, vai vir uma galera e vai se destacar e brigar por um lugar entre os times. Oxe, eu chamei ele, peraí. Ô, louco. Uhum. Hum,
Tem um ditado muito bom, né? Que é aquele, você é aquilo que colhe, né? Puta, eu não Então, falei, desculpa, que eu vou ter que repetir a pergunta porque eu tava mutado e não passou pra galera. Mas o que eu tava falando é o seguinte, que é uma pergunta que eu vou fazer pra eles, que talvez eu coloque eles um pouco na fogueira, mas que dos times, as organizações conhecidas que estão investindo no Heroes of the Storm, até agora só a Dexterity não apresentou uma performance boa. E eu queria saber se eles têm alguma análise sobre isso, do porquê que eles não... Aonde que eles erraram e o que falta pra Dexterity ter começar a apresentar performances melhores. vamos lá, vou fazer a mesma frase. Tem um ditado que você diz lá que você é aquilo que... Não, já até esqueci qual é o ditado. Você é aquilo que você Você- colhe. Você é aquilo que você colhe, né? Por exemplo, se você planta uma coisa errada, não vai dar certo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bom, que é o exemplo da Jailb. Eles abriram uma seletiva, pegaram o melhor time, é nosso agora. Tá aí, deu resultado. Eles não foram ali simplesmente abrir uma seletiva por abrir, não escolheram pessoas aleatórias, eles sabiam exatamente quem eles queriam, o potencial de cada um. Eu acho que o maior erro da Dexter foi ter aberto algo que já tinha alguns nomes que eram igual amigos, e no final das contas não resultou algo muito bom, e eles não conseguiram ser competitivamente, e acho que isso aí perdeu bastante. Eu acho que eles têm potencial, melhorar, treinar, mas eles começaram do zero, eles não partiram de um começo, como foi o caso da Diego. A Dex tem bons players, na verdade. Eu conheço alguns players da Dex, são bons players. Mas eu acho que não dá pra dizer assim, Demo, responder a tua pergunta sem conhecer o projeto deles, entendeu? Eles têm um projeto lá, realmente tá deixando a desejar, eu acho, né, no caso. Mas, de repente, não sei. Acho que eles não fizeram nada muito errado, não. Realmente teve uma polêmica na seletiva deles de que ter dado prioridade à amizade em vez de pessoas potencialmente boas na época e tal. Mas se o projeto deles estava nisso, de repente eles queriam primeiro ter essa relação boa entre os jogadores para depois pensar em outra coisa. Não sei, não dá para dizer para não conhecer o projeto deles. Eu nem tô falando mais pela seletiva, porque pelo menos quando eu conversei com o MHA, o que eu entendi era que a seletiva da Dexterity não foi de jogadores, foi uma seletiva de perfis. E aí quando você faz isso, você vai ter que ter uma expectativa longo prazo para você ter um bom resultado competitivo. Mas é que a minha pergunta foi mais assim, vocês, sei lá, vocês devem jogar contra eles, talvez scrims, alguma coisa assim. E aí eu queria saber uma análise em game, talvez, do que vocês acham que a Dex tem que melhorar para poder começar a despontar aí e tá no mesmo patamar que as outras equipes mais competitivas que a gente vê que são amadoras, entre aspas. Acho que a palavra-chave é experiência. Enquanto eles não jogarem e começarem a rodar mais campeonatos, acho que não vai melhorar muito. É questão de experiência, jogar mais, trabalhar. É mais esforço agora. Eles já estão encaminhados, tem uma organização, tem um plano bom. Agora depende de cada um se esforçar e correr atrás. Não, sem dúvida, Demo, eu acho que... Eu não discordo, eu concordo também com o Metal, mas eu acho que é dedicação. Eu acho que tá faltando mais dedicação pros caras, eu acho. Acho que tem muita imagem em cima deles, eu não sei se isso pode ser cômodo, que eu acho que muitas vezes fica cômodo. Tu tem lá um contrato, tanto tempo, vou ficar aqui, isso meio que acomoda às vezes. E eu acho que tem falta dedicação ali, falta conhecer, falta pesquisar, falta ir atrás, correr atrás e... Sabe, porque tem bons jogadores ali. Eu conheço, tem jogadores bons ali. Alguns campeonatos deles eu não entendia nem o resultado. Nossa, como que aconteceu isso e tal, pelo fato de eu conhecer aquelas pessoas lá de dentro. Mas eu acho que falta dedicação. Mecânica tem, o Mar, né, ele já vem do LoL e ele já vem de manage do LoL, já foi manage da Jailb, ou seja, experiência ele tem, saca? Não com heroes, mas com o cenário em si. Com certeza ele sabe como lidar. E é isso que eu tô dizendo, pelo fato de não conhecer o projeto deles, talvez num futuro aí eles bombem e tal, mas eu acho que falta respondendo diretamente a tua pergunta, com certeza eu acho que dedicação, mais empenho, sabe, suar, sentar no computador e não brincar, não se divertir, sabe, passar o tempo da diversão para um lado e estudar e treinar pro outro, entendeu? Fazer essa divergência aí. Bom,
Edron, tem mais alguma pergunta? Não, tô Senão, tranquilo aqui, cara. vamos passar a conversar sobre meta? Que acho que eu acho que é onde eles vão mais se divertir aqui na discussão. Mas só voltando um pouquinho antes de passar, Claro, eu claro. acho que todo mundo é capaz nesse jogo. Um exemplo que eu gosto de citar muito quando eu falo para as pessoas, por exemplo, é o Juninho. Quem viu o Juninho começando a jogar e nesse exato momento pode ver que o moleque evoluiu bastante. Eu acho que a palavra-chave para esse início, se você quer realmente ser um jogador, é se esforçar. O máximo que você conseguir se esforçar e dedicar, vai render frutos aí no futuro. Porque o Juninho, sem dúvida, acho que é um dos melhores que evoluiu mecanicamente que eu acompanhei no cenário. Ou seja, o Metal falou, mano, no começo o Juninho doía de ver. Agora. Juninho era pesada, né? Juninho... Até que surgiu o termo, né? Me cura, Juninho. Foi daí que A época ele jogava de suporte, mas a cura era só pra ele. ele evoluiu de uma forma absurdamente. Então, Mas a questão... Desculpa, Metal, pode continuar. Não, então, é isso que eu digo. O esquema agora é esforço e dedicação. Se a pessoa tá disposta, ela vai conseguir. Edemo, quem acompanhou o Juninho de perto, viu que o garoto sentou na cadeira, tá ligado? De manhã e só saía à noite. Tinha dia que o Juninho jogava 20 partidas por dia, que é isso, cara. E isso implicou numa evolução dele, uma curva de evolução que o cara teve sensacional. Ele melhorou, tipo, não foi 100%, foi 200%. Isso é notável pra todo mundo que conhecia ele, sabe? Mostra onde a dedicação pode te levar. Ele, não, eu quero melhorar, vou melhorar. Ele sentou e o garoto tá absurdo hoje. Juninho tá muito absurdo. Tá jogando muito bem. Eu lembro de uma vez que ele mandou uma mensagem pra mim no Facebook falando assim, pô, tô trabalhando, quero entrar num time aí. Eu não lembro se ele chegou a jogar na Sons of Asgard, foi isso que ele jogou? Foi no o time do Eu ganho Billy. tudo, eu acho. Eu não lembro, ele jogou num outro time, Sim, foi mas nesse ele não aí também. conseguiram ir muito longe. Mas ele falou, não, eu tô estudando, tudo que eu quero entrar num time bom. Eu falei, cara, não, um dia eu quero ver você num time bom, sim. Aí de repente reserva da Série B. Eita! Vai já? E, bom, pelo menos eu até brinquei na transmissão da Copa América que foi o Zal sair, o Juninho entrar, e aí vocês foram campeões da etapa. Eu falei, aí Zal, a sua vaga tá em risco. Mas ele entrou muito bem, lógico, ele joga só como suporte, né, como curandeiro, mas tá executando essa tarefa muito, muito, muito bem. Você acha que ele entrou muito bem, né, Demo? Ele entrou muito bem, tá certo. E ele, você vê, não é maleável, né? Você vê que o metal não é maleável. Ó, deixa eu ver se eu entendi essa parte da conversa, certo? Vamos voltar um pouquinho. O tio disse que o cara senta o dia todo, né? Metal não é maleável. E o Demo falou que o cara entrou muito bem. Tá ok, eu acho que a gente pode seguir pro próximo assunto. Eu avisei vocês. O Edron chega do trampo na seca, ele desconta no Brainstorm. Olha a cabeça do moleque, olha a cabeça do cara, velho. Mas bom, bora conversar sobre meta latino-americano? Bora falar um pouquinho como é que tá o metal latino-americano. Se bem que a imagem do metal tá bem assim, né? Metal latino-americano, esse bigodinho aí ticano. Eu vou, cara, eu tinha um cabelo grande, eu cortei, falei, tira essa porra aí toda e eu vou raspar agora, tenho que ir no barbeiro. Tô bem relaxado. E aí, você quer falar? Você quer começar essa discussão aí, Edrons? Não, antes de tudo é interessante falar pra galera, né, que a gente consegue analisar e observar que cada região tem meio que um meta que meio que cerca ele, né. Por exemplo, o coreano é um meta muito louco, o chinês mais ainda, né. Tem o sudeste asiático também, que é um pouquinho parecido com o do europeu. O europeu, que também é um pouco parecido com o daqui, mas tem umas certas diferenças, né? Com o do latão, que é o latino-americano. E também tem o norte-américa, que é quase igual o nosso, né? O Edrons não conseguiu voltar pra chamada? Lanex, O Edrons não, o Lanex. Ele caiu, cara, e não voltou mais. O Dito, ele enterrou. O Dito tá enterrado. Eu acho que daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco não, agora. Beleza, olha voltou. só que E agora eu vou ter que refazer aqui as câmeras, peraí. Foi mal, gente, tomei DC aí. Podem ir falando aí, podem conversar. Primeiramente, eu queria
fazer um agradecimento à Blizzard, que é um fator muito importante de ter tirado esse meta de double tank, que era uma bosta. E eu acho achei o que meta você de ia, achei que você ia double ser a suporte xingar a Blizzard, na verdade. Não, esse meta de double suporte é um meta que eu gosto, é um meta que eu acho que as teamfights ficam mais consistentes, não tem aquele lá, dois tanques. Já tava chato de ver a Noob, Muradin, a Noob, Johanna, a Noob. Tava bem desgastante você pegar a Noob em praticamente todos os jogos. Mas pra quem é suporte, piorou agora. Pelo menos um curandeiro. Só tem 3 agora pra jogar? Mas então, agora piorou, mas agora, como pode dizer, esse meta agora vai mostrar realmente quem é suporte, porque não tá mais fácil curar, não tá mais simples como tava antes. Agora tá exigindo muito mais dedos, digamos. Suporte nesse jogo era muito roubado. Ainda é um pouco, mas era, tipo, absurdo. Era o role mais forte, com certeza. E esse patch a gente brinca muito falando isso, né? Que o patch ele tá mudando, colocando as pessoas que jogavam de suporte. Quem joga de suporte, quem joga realmente bem de suporte. Entendeu? Tá dividindo aí, tá tendo uma ramificação disso. Porque e sim, graças a Deus, o nerf na noob. Agora, mas ele não sai do meta, né? Ele só não deixou de ser aquele pique prioridade como tava sendo. Mas agora, eu acho que agora ficou um pouco mais realmente. Agora a gente vai separar os homens dos pé de alface em relação ao suporte. E o draft também tá sendo muito mais importante em relação a essa função, né? Justamente porque agora você tem 2 bans e só 3 suportes a serem jogados. A Lily não é ruim, mas ela tem um grande problema de não poder utilizar as suas skills num alvo certo. Eu não diria isso, eu diria que o maior problema agora é você sobrar com o Brightwing. Eu acho que de todos os Brightwing deu uma caída, mas eu acho que a Lily é viável, porém tu só tem que tomar cuidado com o comp de Burst, que pode queimar o target muito fácil, porque é o fator, como você disse, você não tem como direcionar a cura. Eu ia ver uma coisa nos jogos, mas eu esqueci de ver. Como que tá classificada a dificuldade da Lily? É fácil? Provavelmente, porque só ficar apertando o botãozinho. Porque assim, eu falei desse problema do target, né? Porque as habilidades da Lily, pelo menos de cura, não são. Você não pode utilizar um target. Então, até utilizando a passiva, a especialização dela, algo muito importante para quem quer masterizar Lily é posicionamento. Para você poder curar quem você quer curar no momento certo. Dificuldade. Isso é muito difícil, não é simples assim. A ultimate dela, a heróica da Jarra de 1000 Copos, se você tem uma pessoa só pra curar, ela é a cura mais quebrada do jogo. Agora, se você tem o time inteiro, é um lixo. É contra vários problemas. Ela tem no não sei se é no level 3 ou level 16, ela tem um purificar no quê? A cada 5, 3 segundos você tem um purificar ali, só que você precisa ter posicionamento. Esse pra mim é o grande problema. E pra mim, vendo isso, no papel eu acho muito interessante esse design da Lily. Muito interessante. Mas na hora de executar é muito difícil. Aquela velha história, né? Teoria com prática, né, Demo? Aquela velha história. Eu sempre achei, na verdade, ele muito forte. O problema é que ela tem esses certas coisas ruins, né? Que melhorou até com a ult, agora ela não. O empurrão da TC não cancela a ult, né? Bomba do Tychus e tal. Mas isso não é o suficiente pra ela voltar. Esse problema na cura dela é muito importante, eu também acho. E ela é um boneco que ela escala muito pro late game. Tipo, late game ela é muito absurda. Aquele talento do 20, que é um pandinha lá, deixa ela absurda demais. Mas não tá dando pra encaixar ainda dele. Você pegar um herói que só fica no level 20, aí não dá muito certo, né? Justamente, esse é outro dos problemas, né? Tipo, não consegue colocar cura, posicionamento do ult, apesar de ajudar da Blizzard de ter dado um empurrãozinho nesse ult dela, ainda precisa de um bom posicionamento, ela fica muito absurda no level 20, mas só um level 20, entendeu? Tem talentos bons, mas o level 20 que deixa ela absurda, o boneco roubado, entendeu? Acho que, ao meu ver, o Kung Fusão não é um talento mais bom, cara. Eu prefiro
conjunto de fatores que deixa ela fraca, que não deixa ela viável. Fraca não, ela é forte, mas não deixa ela viável. O que eu mais digo, acho que pra mim o principal problema da Lili que não deixa ela entrar no top 2, assim, dos suportes, é o fator que ela não tem nenhum efeito de controle de grupo. Se o E dela desse slow, diria que seria interessante ter a Lili, mas o fator do blind só eu acho que não é o suficiente. Mesmo com o aumento de heróis focados em ataque básico, agora com o açougueiro temos o Illidan, o Zeratul, a Aí, Vala de vez em quando. Vamos dizer, sobrou só a Lili e no outro time tem um Falstad e o açougueiro. Você não faz nada, você só assiste seu amiguinho morrendo. Uhum. Acho que a gente tentou também, na época do Blind, que saiu a Johanna, tipo, nossa, vamos tentar fazer uma comp pra Blind, entendeu? Tipo, também não encaixou. Não vocês, saiu. Blind, não saiu. Em questão de meta, vocês procuram estudar bastante o jogo, o patch e criar um próprio estilo de jogo? Ou vocês se inspiram em alguma região? Que a gente até estava discutindo, eu, o Lenex e o Edros, a gente fala que o Heroes não existe um meta unificado. É um meta regional. Cada região tem o seu próprio estilo de jogo e o meta. De mais picado e tudo mais. Justamente, tipo, cada região tem as tendências mais fortes, né, a ser seguidas, mas não tem algo que é unânime. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Dota, que é um jogo que eu estudo a fundo também e acompanho. Por exemplo, nas regiões também isso acontece, tem um meta regional, mas sempre tem um meta um pouco acima, que é aquilo que ninguém, como é que se diz, deixa de lado, né? Sempre utiliza aquilo também, complementando com o meta que ele tem na região. E no Heroes não, é muito separado os metas, né? Cada um do outro ali, conforme faz e conforme executa, né? Não tem um meta unificado, é mais por região realmente. É assim, eu acho que é assim. Quando tu tá no competitivo e quem quer entrar no competitivo, fica a dica aí pra galera, tem que acompanhar tudo, entendeu? Tem que acompanhar todos os metas, acompanhar onde estão fazendo em todos os lugares. E eu acho que isso que vocês comentaram, se deve pelo fato do Heroes não ter aquele meta sólido de 100%, entendeu? O jogo é novo, isso é um dos motivos. Segundo motivo, vários mapas, ou seja, são estratégias diferentes. Então, encaixa bonecos diferentes. Então, isso colabora tudo pra ter esse meta coisa, assim, sabe? Não tá uma coisa que nem o LoL, por exemplo, sabe? Que tu vê um coreano fazer aquilo no campeonato, tu vê o coreano fazer aquilo, porra, aquilo tá forte, ele tá fazendo, realmente tá forte. Não, a gente olha, tem um coreano fazendo, pô, aquele cara, isso não tá forte, entendeu? Ele tá tentando encaixar aí, mas, sabe, eu acho que a gente não copia muito por conta disso. A gente assiste junto, a gente vê coisas diferentes junto, mas vê, cara, isso é só uma ideia, mas isso que ele tá querendo fazer não tá legal, entendeu? Não tá com bom desempenho. Acho que a gente procura fazer essa união de o que estão usando lá fora com o que a gente gosta e com o que a gente acha que dá pra encaixar, entendeu? Copiar 100% eu acho que não é legal. Uhum. E eu acho que o time tem que usar o que tem pra e adaptar como é que tá o time, entendeu? Até porque, de novo, batendo o fato do meta não tá sólido, a gente tem aquilo de um tanque, um assassino e tem jogadores flex, entendeu? Tem jogador flex que roda melhor aquilo, roda melhor aí, tem o Metal pra falar, que joga de tudo. E ele se sente, apesar de jogar de tudo, ele se sente mais confortável com aquilo, mais confortável com isso, sabe? Então tem que adequar pra ficar redondinho o negócio. O meta brasileiro é um meta Frankenstein, né? Pega o bom dali, o bom daqui e vai juntando. A gente tem players muito inteligentes que mandam, não tipo só na CNB, mas tipo no cenário como um todo, entendeu? No Brasil tem players assim muito inteligentes que sabem analisar um jogo. Já assisti jogo com muitas pessoas. Já campeonato SL rolando lá fora e tá bom, bora assistir esse replay aqui, bora assistir esse jogo. E eu percebo que tipo o Brasil tem jogadores que pensam, sabe? Que pega aquilo ali tá forte. Não,
Aí por quê? Começa, sabe, aquelas perguntas, por que aquilo ali tá forte? Tipo, aquilo ali tá forte contra tal coisa, sabe? Consegue responder essas perguntas. Quando aquilo ali vai ser forte, sabe? O que a gente pode mudar? Se banirem aquilo ali, será que a gente consegue encaixar outra coisa pra ter aquela mesma ideia, mas de uma maneira diferente, entendeu? Uma ideia de forçar, uma ideia de early game, mas pô, se tirar Sylvanas, a gente consegue fazer isso com outro boneco, sabe? Eu acho que o Brasil tem gente que é excelente para essas coisas, e é por isso que eu acho que a gente consegue pegar coisas de vários lugares, sabe? A Brave, num campeonato, acho que foi até na Copa América, tentou encaixar o Troll, eles chegaram lá na frente usando o Troll, sabe? Mesmo quando todo mundo estava dizendo que não estava legal, eles conseguiram usar de uma maneira que conseguiu ser efetiva contra time forte, contra o time argentino, contra o time chileno. E isso é muito legal pro Brasil, eu acho. Mostra o talento da galera daqui. Só isso que tem que mostrar. Vocês não acham que o meta latino-americano tá um pouco engessado? Que tem muito herói forte que tá sendo deixado de lado? O meta em si, no geral, eu concordo. Tá bem engessado, por exemplo... Tassadar. Agora eu posso dizer que a CNB... Todo jogo tem Tassadar. Não vendendo meu peixe, mas eu mudando minha role... Agora eu consigo rodar, por exemplo, consigo rodar Tassadar, eu consigo rodar Tirande, eu consigo rodar Batu, eu consigo rodar Asmodan. Eu consigo começar a trazer coisas novas para a CNB. No caso, a J-Wave também, ela já está fazendo isso. No geral, eu raramente vejo um Asmodan, eu não vejo uma Tirande. A Baturo, quase ninguém roda. A J-Wave que faz mais isso, né, com as Asmodan e Tirande. Inclusive, uma vez eu tava conversando com quem... não lembro agora. Que a galera que usa muito Tassadar, mas tem a Tirande ali que pode servir. Você preenche uma lacuna no qual o Tassadar não preenche, mas você dá um controle, dá uma visão maior. Você pode botar o Asmodan pra puxar mais, né? Junto com o Malfurion pra fazer aquela proteção e tal. Tipo, mais baseado nisso, realmente. A própria Kerrigan, no patch passado, a gente falava, cara, Kerrigan em Tumba da Aranha-Rainha é muito forte. Ninguém trazia. A CNB trouxe e destruiu todo mundo. E até hoje tem os indícios lá, né? Pode ser NB Pulvão, né? Que a galera ainda dá respeito na Kerrigan. Então, é isso que às vezes eu sinto falta de trazer heróis. Quer dizer, não sei se é trazer heróis, porque essa informação tá lá fora. Por exemplo, o meta norte-americano já usava esses heróis há muito tempo e a informação tava lá. Mas eu acho que a galera vai muito em heróis safe, sabe? Eu não sei se isso é um draft ruim ou o hero pool dos jogadores é muito pequeno, é muito limitado, ou noção de jogo mesmo é que tá ruim, não sei, mas eu acho que a grande maioria dos times tem é muito engessado nessa parte. Eu acho que nessa relação da Kerrigan como um açougueiro, eu acho que cabe mais, não muito skill player, mas sinergia entre a pessoa que tá jogando com esse herói e o suporte, porque é um herói que entrou, morreu. Tu tem que ter um time muito bom. Talvez a galera ainda não esteja muito confiante. Eu vi, se não estou me enganando, foi a Brave, eles começaram a rodar também. Eu acho que aos pouquinhos a galera vai criando confiança de conseguir rodar o herói bem. A questão aí é a ousadia, né? Tipo, tu sabe que tá forte, tipo, que tá realmente forte. Por exemplo, o tanque. Muradin e Johanna. É direto. Muradin e Johanna. Aí a galera tem que ter um pouco de ousadia para treinar uma coisa diferente disso. Analisar, pensar o que pode estar forte, o que dá para encaixar e tentar encaixar mais outras coisas. Acho que ousadia é a palavra de tudo, sabe? De fugir um pouco do que estão fazendo, que sabe que... Porque todo mundo já sabe que nesse patch Muradin jogando tá forte, entendeu? Mas ninguém sabe que tem um outro forte ali, sabe? Tipo, um Shen, será que o Shen tá forte? As pessoas ainda não param pra analisar, os bonecos estão muito esquecidos. Aí quando aparece em outro lugar e pega, vamos analisar, depois que aparece, entendeu? Depois que aparece, analisa. Aí, pra poder ter aquela iniciativa para ser ousada, sabe? Eu acho que falta só ousadia. O pessoal sabe, o pessoal conhece, tipo, quando pica as Modan, mesmo não aparecendo, a galera sente medo, sabe o potencial dele, mas não tem aquela ousadia pra meter ele lá na frente, sabe? Eu acho que falta ousadia. Eu ia só aproveitar para comentar sobre isso. Vocês disseram de engessamento, né? Talvez aí no meta.
Eu tava vendo aqui as telas, né, de draft tanto da Furious, né, quanto da Isurus, quando vocês enfrentaram eles agora esse fim de semana. E é engraçado notar como os dois times estão alinhados, parece até que combinaram, né, porque os dois times vieram com um suporte contra vocês, que tradicionalmente vocês trazem 2 suportes, né. Então, interessante, eles mantiveram isso. E aí a única circunstância em que, bom, pelo menos a Furious, por exemplo, mudou isso quando eles usaram 2 suportes foi quando vocês colocaram isso na MD3, né? Quer dizer, então eles repetiram um pouco do que deu certo para vocês. Então eu acho curioso como que realmente eles estão meio travados e como que no caso da CNB houve um estudo mais bem feito aí de como se fazer o draft, né? Uma coisa que eu sempre comento com a Edros em todas as narrações que a gente faz e com o Demo também na ESL é que vocês têm conseguido draftar muito bem, né? Isso é muito bom, deixa a gente feliz. Vocês têm esse uso ali até rodiziado, né? De 3, no máximo 2 ou 3 pares de suportes. E aí pode parecer, engessamento, mas depende da execução também. Vocês têm feito isso bem, né? Então, eu acho que vocês venceram aí também na Copa América, mas eu queria só destacar isso, esse engessamento pelos outros times aqui da região. A gente tem notado, né? O que eu vejo muito é exatamente isso que o meu tio falou, e era o que eu tava até comentando com o Demo e Lenex. A galera às vezes tá muito acostumada ou se sente muito confortável com o uso, por exemplo, de assassinos a longa distância, pelo posicionamento seguro que ele tem, e facilita para o suporte também auxiliá-lo caso ele venha a ser focado, né? É muito diferente quando você pega um assassino melee, que no Heroes ele se compromete demais, né, pra entrar no combate, ele fica muito comprometido, e é um assassino, não tem como absorver tanto dano, né, e todo o posicionamento tático e sinergia de grupo muda completamente, porque você tem que posicionar um pouco mais referente ao que ele tá fazendo, tentar proteger ele, o tanque tem que posicionar um pouco melhor pra proteger ele também, o suporte vai ter que ficar um pouco mais perto, também se comprometer, né, então eu acho que a galera fica um pouco insegura com isso, e ao mesmo tempo eu fico triste porque como os outros metas estão muito se moldando, né? Acho que tá na hora da galera aqui brasileira, a galera aqui da Latinoamérica, começar a moldar o seu meta também, né? E trazer coisas diferentes para surpreender e deixar o jogo cada vez mais diverso, né? No quesito de acompanhamento. Porque aí não seria falta de estudo, então? Porque, por exemplo, acabou de passar o patch. Os metas latino-americanos e norte-americanos não estão tão diferentes. Aí você olha pra Europa, os caras ainda usam marreta, estão usando Nazibo a rodo, e ainda usam Azaluz em alguns momentos, e dá certo. Até Azaluz, assim. O combo Nazibo Malfurion tá muito comum mesmo na Europa. A minha visão, o Nazibo tá forte, cara. Tá forte, tá faltando ousadia pra usar ele. E o Azaluz não ficou fraco, só mudou a maneira de se jogar completamente. Que nem o Uther. Lembra quando a Tempestade Divina era o main ult do Uther? Era uma maneira de se jogar com ele. Ele tinha sprint, ele tinha Tempestade Divina, e ele se posicionava na frente, ele conseguia segurar dano, sabe? Tinha tons of CC, e depois que teve uma mexida nele, ele mudou completamente de se jogar. O pessoal começou a ficar mais recuado com o Uther, o Uther não tá encaixando direito e tal, mas depois voltou com tudo. Hoje é top 1, sabe, sem mexer de novo nele, por exemplo. Mexendo nos outros, é claro que isso significa muita coisa, mas mudou a maneira de se jogar ele, entendeu? Acho que ficou... O caso das Azaluz é a mesma coisa, eu acho que ainda não acostumaram, ainda não apareceu, a galera não tá assistindo como é que se joga com ele, mas ele não tá fraco, eu acho. E a questão do Nazibo tá forte, realmente o Nazibo não tá fraco não, tá faltando, é o que eu disse, ousa o dia pra usar, entendeu? Foi o mesmo caso do Anubarak, consertaram a IA dos bichinhos e ele ficou forte. Foi o mesmo caso do Anubarak. Mas então, mas o Anubarak tinha muito problema com o bicho. Mas aí não é falta de estudo, entendeu? Porque, por exemplo, eu jurava, é que eu não cheguei a testar, mas eu jurava que a Azaluz e ainda ia ter espaço. Eu, por exemplo, ainda acho que Vikings pode ser muito bem utilizado. Mas, lógico, existe muito mais dedo agora. Só que... Então, cara... Eu não sei se... As Azaluz eu jurava que ia dar pra fazer, por exemplo, uma build de cooldown. Uhum. Mas falam que o melhor é a build de Pauferre. De shield. Sim. Mas mesmo assim a gente não vê ela... Bom, não tem mais como ela ser utilizada mesmo como um único suporte. Mas...
Ainda tem como encaixar. Dá pra trazer um controle mais com ela também, com o Vento Esmeralda, porque a galera simplesmente esqueceu que existe essa outra heróica. Ficaram só na cura no pejante. Pode falar, Edro, eu sei que você tá segurando pra soltar uma piadinha agora. Não, o meu tio tava falando sozinho, mutou o microfone dele, acho que ele tava falando, não. Ah, tá, achei que Não, tinha falando mutado, que ainda. ele botou a mão na boca, achei que ele tava cantando rap, sei Ele lá, tava, eu não entendi. ele tava gesticulando, assim, só. Tô, tipo, pensando aí, os comentários vai abrindo a mente aqui, vai pensando em várias coisas. Mas voltando à Antes de relação- jogar. Aí a gente chega em outro ponto que é bem mais delicado, né? Que vai além do meta. Pra você moldar um meta de maneira mais consolidada, você precisa de uma quantidade de torneios maior, né? Você não vai ir na Copa América testar algo que você não se sente confortável, né? Imagina o risco que você vai estar tendo. Justamente. E tem, Olha, e tem a SL Community Cup, que é o único outro torneio que tá rolando fora do Gruntar agora, que é o Panda Heroes, um negócio assim. Panda Heroes. É, exatamente. Então você tem 3 torneios pra poder fazer isso. Como é que os times vão tentar fazer algo diferente? Poderia ser na SL Community Cup, né? Pra tentar fazer alguma coisa, mas um torneio semanal é um pouco complicado pra tentar fazer isso. Então, na visão de vocês, como é que vocês melhorariam isso, né? Pra sair daquele Kael com Jaina ou Vala, aquela composição de poke a longa distância, posicionamento seguro e cada um é tipo briga. É tipo aquela briga que tá os dois assim. Aham. Aí dá uma porrada e sai, tá ligado? É tipo desse jeito, né? Na verdade, Edras, eu acho que a gente enfrenta uma dificuldade, não tanta, mas eu acho que isso é uma dificuldade, e eu acho que muitos outros times têm também, em relação justamente treinar algo novo, alguma coisa importante, entendeu? Por exemplo, amanhã já tem Copa América. Aí, sabe, ficou muito em cima pra gente treinar uma coisa completamente nova pra poder usar. Aí, tipo, não vamos usar isso. A gente treinou uma coisa um pouquinho diferente, mas que, sabe, vamos continuar nesse segmento e inovar só com isso. Tipo, a gente não consegue, justamente por causa do tempo, inovar completamente, chegar com uma coisa completamente. Se eu não me engano, teve um time já na Copa América que jogou contra a gente e utilizou já. Eu não sei se foi argentino ou chileno, mas que utilizou o Batwing como off-suporte, por exemplo. E o Linux deu um ótimo exemplo no draft, que eu não sei se foi eu acho que foi a Furious agora, que eles não estavam preparados para jogar contra o suporte off-suporte que a gente estava rodando, entendeu? Que isso aí eu achei que realmente foi uma falta de deles se ligar, porque naquele momento era o que estava forte, entendeu? Eu acho que eles deviam ter se ligado disso. Mas eu acho que o tempo de um torneio pro outro, sabe, não dá pra ficar testando as coisas em campeonato. A gente tem que trabalhar as coisas, é tudo bem trabalhado, que a gente que é suado, a galera se dedicando pra colocar uma coisa. Porque todo time tem que fazer isso, sabe? Todo time tem que chegar com uma coisa diferente no campeonato. Não dá pra chegar com as mesmas coisas, senão tu já sabe o que esperar, já sabe o que esperar em termos de rotação, já sabe o que esperar em termos de comp, sabe? Então tem que inovar, mas não tá dando pra inovar tanto assim por causa do tempo, de um campeonato pro outro. E aí isso eu acho que é um pouco complicado, acho que todo time tá tendo dificuldade com isso. A Copa América é muito direta, não tem intervalo, é muito jogo a Copa América. Quanto tempo vocês treinam por dia? Se é que vocês podem falar, não sei. particularmente por dia, agora que a gente mudou os horários, 5 a 6 horas. Fora o que cada um joga, PUBG, for 5, fun. 6 horas juntos, sim, junto. Ah, eu queria fazer um parênteses falando desse Caralho, velho, treinamento. dá Né? variz isso aí, mano. Um parêntesinho sobre esse treinamento, né? Saindo um pouquinho do meta e chegando no treinamento. Por exemplo, existem times de outros jogos que eu escutei, inclusive no Reddit, falando o seguinte: treinar muito junto às vezes não dá certo. É melhor você moldar o seu jogo com pessoas desconhecidas, porque quando você já conhece o seu companheiro, fica muito mais fácil de você encaixar uma sinergia do que ficar esperando que ele tá fazendo de alguma jogada ensaiada. É mais ou menos isso que eles falaram. Existe um time no Dota que faz isso, eles não treinam juntos, e que atualmente é o melhor time mundial aí, que tá arrebentando todo mundo, que é a Secret de Dota 2. Eles não treinam juntos, eles não chegam assim os 5, bora jogar uma partida aqui, vamos treinar com outro time. Eles não fazem isso, eles treinam todos separados, com aquele herói executando daquela maneira, com pessoas diferentes. Você acha que isso faz sentido ou você acha que isso é mais da cabeça da organização? No Dota, eu concordo, faz muito sentido, mas no HOTS isso precisa ser uma sinergia muito em dia, porque o fator equipe conta muito mais que o fator individual. Dificilmente você vai conseguir tirar
um X1. Raramente vai acontecer isso. E se acontecer, vai ser por causa de um descuido, um erro de posicionamento. Ao meu ver, eu acho que o fator equipe no HOTS conta muito mais que o fator solo, né? Sozinho, que nem é no caso do Dota. Uhum. É, eu concordo. A skill individual conta muito mais, né, no Dota. Já Sim, a no mecânica, Heroes né, tem que, é time e time. Não é à toa que a galera também anda compacta depois do level 10. Não tem nem como você tirar um X1 também depois E não, disso. como eu e não disse, é se à você toa. tira... Deixa eu falar, Não, não. Alex. Não é à toa que também não se vence jogo sozinho, né? No Heroes. Eu Sim, comentava sim, isso com o Hydros bem no começo. Não tem como carregar no Heroes. Não tem. Você não tem como carregar. Simplesmente não tem. Você Mas pode tem como carregar. afundar. Mas. Não, isso aí. Acho que até o Eu Hydros sei disso. sabe bem desse assunto, né? Falou o cara que tem um gasganete de Lego, né? Que louco. desmanchava no meio do Ah, jogo. não. Pô, você quer me julgar por um jogo que a gente jogou de Gasganet? Mas beleza, deixa quieto. Voltando Ó o lá rancor aí atrás, entre os membros. eu acho que o HOTS tem um meta, sim. Tá sendo bem definido, trabalhado. O meta passado era 2 tanques. O meta agora é 2 suportes. E, ao meu ver, aqui a gente estava rodando muito com 2 tanques. A gente está readaptando a CNB novamente para o meu estilo de jogo, que é com 2 suportes. A galera está se readaptando a isso. E em relação a Jaina e Kael'thas, eu não vejo como abrir mão dos dois. E em relação ao Hammer, eu acho que o Hammer é um pick muito forte, mas ele sofre muito com esse meta, porque o Zeratul virou Deus e o Kael'thas é um semideus ali. E o fator posicionamento do Hammer precisar ficar muito tempo parado, eu acho que inibe ele um pouco de entrar nesse meta. Uhum. Ah, se ele ficar parado ali no modo de cerco, vem um gol flamejante ali e tchau. Mesmo o Hammer não Mas. precisando, mas eu acho muito complicado. Mas uma coisa que eu queria saber de vocês a gente tá vendo sim muitos times utilizando duplo suporte. Mas a gente vê agora um duplo ban e a falta de suporte no Heroes em si. Uhum. Sem mencionar se quem é viável ou quem não é. Levando isso em consideração e tomando também em consideração que a galera saiba draftar, vocês não acham que vai acabar rolando um time duplo suporte e aí os outros times vão ter que também se reinventar e trazer de comps diferentes? Já aconteceu isso no game da Fnatic, que eu estava acompanhando, que eles simplesmente deixaram o outro time Tyrande, como Only Support. O outro time draftou muito mal, mas provavelmente vai acontecer isso, de sobrar um suporte e não ter o que jogar, você tirar tudo, mas a meu ver eu não vejo, porque dá 2 bans e suporte, acho que tem muita coisa mais complicada, como Zeratul, Kael'thas, Jaina. E em relação de se moldar, eu concordo. Eu acho que você não deve ficar só preso no double suporte. Tem um Naziba aí que está extremamente forte, está voltando. Tem o próprio Abartur, que faz sinergia com o time em si, não precisa ser só com o Falstad. E a Sylvanas, né? A Sylvanas ainda está viva, não morreu de vez. Na realidade, ela é uma mulher morta, né? Sei lá, mas tudo bem. Mas tá viva ainda. Ai, meu Deus do céu, mas não desiste, velho. Ô, Metal, as interessantes desses terem abordado, mais você também abordado a marreta, né, cara? Eu acho assim, a gente nunca, não sei se é tão sadio ou tão sensato, Sim. tentar pensar na morte do herói individualmente e tal. Porque a gente sabe, tem os combinhos, tem as duplas, tem os trios que viabilizam ou inviabilizam certos heróis, né? Então, no caso da marreta, eu ainda, e aí eu faço uma ligação com aquele outro assunto de inovar, né? Eu ainda acho, sabe, eu acho ela excelente ferramenta para zonear. Então eu ainda esperava vê-la, sei lá, presente na rota, ou rotacionando com outros heróis que oferecessem uma proteção. Não sei, ou até se fala, né, Vala Marreta para reforçar o dano e matar de vez quem tentar entrar. Mas eu ainda queria ver funcionar a Marreta com mais alguém, sabe? Eu acho que ela ficaria... Eu jogo bastante de Hammer, eu gosto. Sim. E o pessoal até me dá trash por causa disso, né? Olha o cara pegando Hammer de novo. Sim. Mas acho que se o Hammer voltar, o Stitz volta junto com ela. Porque acho que o maior counter da Hammer era o Stitz. Acho que o Stitz caindo, eu não sei porque ela não voltou. Acho que, ao meu ver, ela só não voltou ainda por causa dessa alta do Kael'thas, da Jaina.
Eu tomava muito trash talk que quando eu pegava Hammer eu falava assim, cara, fica tranquilo que eu não entro muito em modo de cerco. Porque dá pra fazer Então, uma Hammer assassina, sabe, móvel. isso que o pessoal não Só que a presta atenção. galera Isso não quer entende. só jogar em modo de cerco. Aí a galera. E eu lembro Exatamente. uma vez até o Dark Bell chegou pra mim e falou assim: cara, não fala isso em voz alta. Que eu não entrava em modo de cerco. Só que eu falei, cara, mas é um estilo de jogar de marreta e é muito bom, tá ligado? Uhum. Eu acho que se for parar, mais de 60% do tempo de Hammer, você não passa em modo cerco, você passa dando Sim. hit branco normal. Sim. Acho que o modo cerco é muito bom pra poder puxar, né? Depois de o cara cometer um erro e você punir ele, né? Punir. Do que parar ali, ficar plantado esperando alguém fazer alguma coisa, dando dano nos caras, como a gente já costuma ver em alguns pontos, né? Mas vocês estão falando assim, também não dá pra considerar, por exemplo, a morte do modo cerco da Hammer na batalha. Não, a gente sabe que tem um combozinho lá, até mesmo da questão do modo de cerco dela, sei lá, com o Gravitobomba, com outras heróicas em área. Depois que rola aquele lockdown ali em área, ela pode entrar em modo de cerco tranquilamente, que ela vai garantir a teamfight. Então é por isso que eu digo de combinar, né, naturalmente, o potencial dela, que é de dano em área pesado, com mais alguém. Por isso que eu acho difícil considerar a morte. A morte só tá pouco comum. Mas aí entra naquela linha de experimentar, né? O que eu gosto muito dela é o potencial que ela pode ter com a Jaina, com o Kael, pra você fazer o zone, né? Fazer aquele papel de zoneamento com o Napalm dela. Pode ser algo mais interessante, ainda mais porque a Jaina ela consegue dar aquela lentidão, né? Congelando. Se você for ver há 2 patches atrás, uma das comps mais fortes que tinham nesse jogo era exatamente Hammer, 2 suportes e um tanque. E o outro personagem para dar um dano, um zone. Ou seja, você focava em dar suporte só pra Hammer e ela ganhava o jogo praticamente sozinha, entre aspas. Eu acho que pode voltar isso ainda. Era aquela composição que todo mundo odiava jogar contra, né? Sim, você dava peel pro Hammer, é absurdo. Não dava pra chegar, né? O time que sabia proteger bem a Hammer, você não chegava nela, mas nunca. E era muito frustrante. Tanto é que depois nerfaram ela... Não absurdamente, porque ela ainda tava viável. Mas esse estilo de jogo nerfaram total. Mas, de um modo geral, vocês acreditam então que o assassino melee, né, a curta distância aqui no Brasil, ele não é tão bem visto, né, já que a galera gosta mais Sim, eu acho gosta que mais é mais falta de confiança do que não gostar. Por exemplo, Eu acho que é falta de confiança. o Zeratu tá extremamente alta. Qualquer meta que você vê, Zeratu é insta-ban. Ou você tem ou você bane. Raramente fica aberto. Zeratul não tem como comparar com os outros assassinos, né, cara? Ele é muito ágil pra comparar com os outros, né? A Kerrigan tem um sério problema de mapas grandes, então como vem Tumba e Mina, você sempre vai ver a Kerrigan. É um pique extremamente forte. E o outro melee seria o Açougueiro. Também é forte, extremamente mapa pequeno, mas é muito fácil de dar counter. Ele não levou nerf agora também. E o Troll levou aquele nerf que quebrou ele. Quem sabe o Lina de caçada, né? Eu tô esperando isso aí, cara. Tô esperando. Eu já não sei. Caçada, já vi. Mas bom, vamos continuar falando um pouquinho de meta, mas vamos puxar um pouquinho mais para esse novo mapa aí que apareceu no Campo de Batalha da Eternidade. O mapa mais novo aí em Heroes of the Storm. Que até agora a gente só viu o jogo ruim desse mapa. Sim. Tirando. Como é que vocês estão sentindo? Só um parêntese, tirando aquela execução que a gente narrou, acho que foi você, cara, no último domingo, né? A gente viu a Quick Force sabendo jogar o mapa, finalmente alguém, né? Assim, se você for pensar, jogo unilateral é ruim. Não sei, então, mas o que eu quero dizer é que... unilateral, mas até agora a gente não viu ninguém assim desvendando realmente o mapa. Por exemplo, uma grande falha dos times até agora nesse mapa é timing de mercenário. Ninguém acertou ainda o timing de mercenário nesse mapa. Eu queria saber primeiro dos dois aí, o que vocês acharam do mapa? É um mapa ótimo para competitivo ou não? Tal comp é forte? Quais são as impressões até agora? Eu gostei bastante do mapa, mas o competitivo eu acho que tá tendo aquele mesmo problema da mina, que quem faz um anjo ou demônio muito forte, ele pune demais se você der um follow-up com ele. Mas eu gostei bastante desse mapa porque ele tá fazendo o Abatur voltar pro meta.
E Eu o acho Abatu também muito tá muito forte. forte e não precisa de um melee, no caso do Zeratul. O Abatu em si nesse mapa já tá muito forte. Eu acho que os times de mercenário, acho que é questão de tempo. A galera se adaptar um pouquinho melhor, mas no geral é um mapa, eu gostei. Talvez só tenha que dar um balanceamento melhorzinho nos guardiões para É que não muita ter um gente ainda não snowball se tão ligou grande. ainda que são mercenários diferentes, né? Tipo, ninguém dá muita importância pra quem chama decaído, que, cara, se você deixar ele sozinho na lane, ele vai até o seu núcleo. Sim, fica Porque ele não para invocado. de invocar cachorrinho lá, conquistar uma vez ele vai. Nossa, muito quebrado. Ele é muito forte. E o Abatura, eu tô vendo que ele tá sendo utilizado com uma build totalmente diferente pra esse mapa. E eu tô achando muito interessante, até com monstruosidade. De coração, desabafando. Eu achei que o Gaslow ia voltar pro meta nesse mapa. Eu também achei, mas, cara, não é à toa que ele é o pior herói do jogo, velho. É o Ele mesmo não sentimento entra do Templo Celeste quando saiu, né, o cara? mesmo sentimento do Tempo Celeste. Eu não diria que ele seria o pior, mas eu diria que ele tá pau a pau com o Reino. Tá ali brigando pra ser quem é o pior. Nossa Cara, Senhora. e isso porque o Gaslow, na primeira semana de Heroes, primeira semana de alfa técnico, o alfa dos jornalistas que eu chamo, o Gaslow era de longe o melhor herói do jogo, mas de longe. Ele era muito quebrado. Aí Mas aumentaram passou, um pouquinho a velocidade do jogo, ele começou a ficar ruim. Junto com a Sônia era bem quebrado, bem quebrado. Mas eu acho que a visão que o pessoal tem de solo kill, Gaslow é OP, Asmodan é OP. Na verdade, acho que qualquer personagem que tem esse potencial de puxar a lane muito rápido e destruir estruturas, as pessoas no solo kill não sabem lidar com isso. Então, acaba que... é OP, precisa de nerf, é OP. 9 então, coitado. Eu queria saber de vocês, foi até uma discussão que eu trouxe com o Lanex nessa última ESL. Lógico, como eu falei, esse mapa ainda não foi desvendado, tá muito cedo. Mas uma coisa que a gente viu até a Quick Reaction Force aplicar, e eu não acho que foi uma estratégia ruim, foi que eles não se preocupavam no começo com o objetivo principal. Eles iam pra troca. Ou esperavam a segunda parte do evento e focavam em estruturas. Assim que eles trocavam de posições ali, os imortais, aí sim eles começavam a se preocupar para não deixar um imortal com full escudo pro outro time. E aí eu levantei pro Nex a questão de que esse mapa pode chegar até o mesmo problema que as minas assombradas, que a mina assombrada no começo, em que o objetivo principal vai ser ignorado, você pode focar em mercenários e push de estruturas, e isso vai contra a filosofia do Heroes of the Storm, eu posso dizer. Uhum. Eu queria saber se vocês têm essa mesma impressão ou não. O que eu percebi desse mapa? Os 2 primeiros guardiões não são importantes. Se você quiser ignorar eles, você pode ignorar à vontade. Porém, você tem que se garantir que você vai conseguir punir o outro time. Mas os 2 primeiros, você pode deixar de lado até. E a questão de focar teamfight é aquilo que a Kick Riot está fazendo. Você vai lá, wipa 1-2, volta na lane, pega a experiência e vai abrindo o snowball aos pouquinhos, né? Mas acho que uma estratégia bem definida que alguém executou, assim, para falar, nossa, caramba, essa é a estratégia desse mapa, ainda não existe. Acho que ainda não, mas... Eu fico com a impressão que a galera fica meio perdida, né? Vamos fazer aqui, não, vamos ali no mercenário, estão puxando, os caras estão fazendo ali o objetivo, bora no objetivo, aí vai, tá parecendo um negócio meio aleatório, tá ligado? Quando você vai no shopping, não sabe que loja você vai primeiro, tá mais ou menos assim. E até as brigas, talvez antes até do meu tio participar também, as brigas antes ou durante o Imortal são uma bagunça. Vocês têm que convir comigo que naquele miolo de mapa ali, aí eu ainda não vi um time executar uma estratégia, né, de teamfight com um posicionamento muito claro, com a iniciação bem definida. É uma bagunça, é uma zona. Então falta Na isso. verdade, é um chove não molha, né? Cara, Tem assim, isso também, né, Debo? É a Eu valsa, não né? gostei desse mapa, cara. Eu esperei tanto esse mapa. Nossa, esse mapa tá muito bonito. Tá quando ele chegou, caraca, esse mapa é uma bosta. Olha, ele é um mapa diferente de todos os outros mapas, sabe? Ele é um mapa gigantesco onde só tem 2 lines. Entendeu? É uma coisa muito bizarra. E o fato que justamente que o Metal gosta, que traz o Abatur, cara, é o que eu não gosto, cara. Abatur é muito God nesse mapa, cara. Não tem como abater nesse mapa. É um boneco
que quando o jogo chama pro time brigar, ele consegue pegar XP de 2 lines e ainda ter presença lá, sabe? A presença na briga. Ainda consegue fazer isso. Fora que aquelas bombinhas da Batu são muito God também, porque as fogs no meio do mapa, o time vai passar, sabe? Tem alguns pontos de fog que tu coloca uma bombinha ali que ela vai explodir em alguém, certeza, sabe? Achei esse mapa muito... Eu acho que o pessoal não explora muito os lados do mapa, sabe? Eu acho que falta um pouco disso. Se vocês foram verem, ambas as lines têm uma parte por trás, sabe? Uhum. Que é uma parte absurda de grande ali, que vai até a entrada da Bastilha, sabe? Eu acho que perdeu um forte ali e ferrou. Sim, os times não exploram muito essa parte do mapa. Isso eu acho que vocês foram ver, é muito difícil os times explorarem isso. E isso, cara, esse mapa é horrível demais. Eu não gosto desse mapa nem um pouco. O Ard, como vocês comentaram aí, se você ignorar aquilo, vai parar no core, cara. Esse mapa é muito bizarro. É diferente de todos os outros, simplesmente assim. A animação é animal, né? Mas a animação do objetivo é animal. Sim. Mas eu acho que a Blizzard vai ter que mexer um pouquinho, porque começa a ter o que o Metal mesmo falou, os 2 primeiros você pode ignorar. Tá errado se você pode jogar desse jeito. Sim. Porque antes na Mina Assombrada, pra quem não sabe, antes você podia ignorar completamente qualquer golem. Você só focava em mercenário e puxava. Você não precisava entrar nenhuma vez nas minas, você se dava melhor. Uhum. Até porque antes os cavaleiros, eles davam buff. Aliás, o mago dos bordeiros ali dava buff pros próprios cavaleiros, pros minions, pros outros mercenários e pro time. E ainda tinha um Gasganete maldito que pegava o rei dos mercenários pra poder puxar mais, né? Exato. Então se você não puxava junto com os bordoeiros, tava errado. E aí você fazia muito mais dano do que um golem, mesmo que fosse um golem sim, você fazia muito mais dano. Então era uma discussão que eu tinha trazido com o Nenex no campeonato, e que eu falei, talvez esse mapa esteja se dirigindo na mesma direção. Vai ter que tomar alguma mudança, porque do contrário não vai atingir o objetivo principal da filosofia Heroes, vamos dizer assim. Sim. Mas acho que o Hydrons tem uma... Não, tô tranquilo. Vai lá. Não, eu só ia te passar a bola mesmo. Eu vi aquela concentração, entendeu? De testosterona ali na cara do Aedo. Eu quero falar, eu quero saber. Aí, vixe, tá tudo bem mesmo, Aedo? Tudo bem mesmo? Não, eu não sei, cara, porque ele Nex viu a testosterona saindo e, sei lá, fiquei meio encabulado aqui agora, mas... Que isso, cara? Eu não sei se é a galera que ainda não compreendeu como fazer o objetivo ou se realmente o mapa não tá muito bem moldado para um competitivo. Até porque é esquisito o time dos mercenários com o do objetivo, né? Talvez se o objetivo começasse um pouco mais tarde, para você ter tempo de pegar o mercenário, deixar o mercenário na linha, ou algo desse tipo, para depois fazer o objetivo, ou algo desse tipo, porque ele nasce bem cedo, né, o primeiro. E aquela mudança de posição também dá tempo de você brigar e depois voltar para a linha, pegar mais experiência, enquanto eles estão lá fazendo o Matrix deles. Tem como você fazer outras coisas pelo campo, até mesmo tentar pegar algum mercenário. Então o time fica meio esquisito, né? De procurar o que fazer. Mas a solução, na opinião de vocês, seria o quê? Como é que você solucionaria o problema do mapa? O Mewtwo tá com cara ali de apertar o delete. Não faça isso não, cara. Porque, tipo, não é bem assim, Tu tá olhando pra um time, mas é um outro time, entendeu? Tá olhando pra um time de que não nasce junto, porque nasce muito cedo o objetivo ali, mas se tu for parar pra pensar, no tempo da dança deles lá, é onde exatamente dá pra te fazer os mercenários, cara. Ou enquanto o time também tá tirando metade e vai ter a dança, você faz os mercenários, depois você vai defender. Fica, tipo, não nasce junto aquilo ali, mas quando na dança ali, os mercenários estão lá pra te fazer. E aquilo dá tempo, entendeu? Então os times não estão tão desincronizados assim. O que teria que fazer é deixar o Imortal um pouquinho mais forte, porque depois que ele perde escudo, ele é ridículo. Ele dropa, que é absurdo. Ele não faz nada. Nada. Sim, o escudo é destruidor, aquele escudo não deixa ele range, cara. Ele fica range, tipo, a gente tem que se expor um pouco mais pra dar dano nele, entendeu? Isso é ridículo demais. Esse mapa é horrível, cara. Agora, a pergunta do Aedros, né, no caso, o que fazer pra esse mapa? Cara, eu acho que ele não tá assim tão fora do competitivo, não. Acho que ele tá dentro. Acho que são os jogadores que têm que se moldar pro mapa, não o mapa que se molda pros jogadores.
Eu acho que é interessante do mapa trazer esses bonecos como Abatur, que virou God, e também aí até Murk também. Ele é forte nesse mapa aí. Até o Murk, tem gente que já se tocou e já tá ligado aí. E também é bastante forte nesse mapa, cara. Bastante forte nesse mapa. Aqui, tipo, Murk que todo mundo sabe, mas ele escala bem nesse mapa. Ele traz essas coisas novas, como eu falei, é uma coisa totalmente diferente. Esse mapa não tem como comparar com outro mapa do jogo, sabe? Eu acho que isso que é o interessante deles, sabe? Vai ver, é por isso a dificuldade de aparecer também, tanto meta pra ele, algum meta pra ele, sabe? Uma rotação certa pra ele. Que a gente vê em alguns mapas de rotação, como o do templo, que não é segredo mais pra ninguém, né? Marca o tempo para nascer de baixo, faz o ward para deixar puxando a line, sabe, coisa assim. E para ele não tem essas coisas assim. Eu acho que é mais pelo fato dele ser diferente, sabe? Eu acho que ele é um mapa competitivo, como os outros. Vai ver, é isso que tem em comum. Não acho que ele tá fora. E eu acho que ele só é chato mesmo pra mim. Mas isso é horrível. eu acho que ele vai ser bem complicado, assim, pra mexer também. A minha esperança era, tomara que ele não seja igual ao Jardim do Terror, em que eu cheguei e falei assim, puta, esse mapa é uma droga, mas acho que é porque eu não entendi ele ainda. A gente entendeu e ele continuou sendo uma droga. Uma droga, sim. É uma porcaria aquele mapa. Eu acho Mas, por exemplo, se você for considerar, porque eu soltei a sugestão de deixar o Imortal um pouquinho mais forte, mas se você for pensar, tem muito time que conquista o Imortal e vai fazer split push. E você não pode exatamente deixar o Imortal sozinho, né? No estado em que ele se encontra agora, não dá pra deixar ele sozinho puxando. Não dá. E se você deixar ele mais forte, fudeu se o outro time fizer split push, tá ligado? Foi o que fizeram com a planta. E chegou no nível que, por exemplo, você pode dominar o jogo todo, você pode estompar todas as teamfights, você vai chegar num level 20, 23, você vai perder uma luta, vai morrer um do seu time, o cara vai pegar a planta, vai rushar o core e vai ganhar, porque não tem como você parar a planta de level 23. Então, meu medo é que aconteça a mesma coisa nesse mapa. Chegar um momento que não tenha mais como você voltar no jogo. Quer dizer, chegar um momento que você consiga deixar seu oponente ganhar o jogo só por ter feito aquele objetivo. Uma vez, né? O cara vai segurando, Aí faz uma vez. Seu trabalho todinho foi jogado fora porque o cara em uma vez conseguiu ganhar o jogo. E é o mais comum no Garden, na planta, acontecer isso. É bem, bem comum. Mas aí não é o fator de você controlar o jogo? Você diz assim, eu cometi um pequeno erro e acabei perdendo o jogo no jogo que eu tava ganho. É isso que você tá querendo dizer? Eu não entendi direito. Sim. Eu acho que a punição do mapa em level alto é muito maior do que deveria ser. Mas você acha que, por exemplo, dragão, se você não tem a Bastilha, tá no nível 22 e o cara pegar o dragão, ele arregaça a sua Bastilha também, né? Você não segura. Sim, mas o dragão acho que é um mapa pequeno, você consegue ter um controle melhor da situação. Já o da planta... entendi agora. Entendi agora o que você tá querendo dizer. Entendi agora, foi mal. Eu acho que a ideia também é que, tipo, já rolam vários dragões ou lutas pelos objetivos naquilo. Pela mina e o mapa novo não é muito bem isso. Tipo, o primeiro decide muita coisa, tem um snowball de XP, sabe? Tem... primeiro erro que tu dá pra deixar teu inimigo pegar o primeiro anjo, o primeiro demônio lá, já decide muita coisa do game inteiro, sabe? Acho que... eu entendi depois, é porque eu tava vendo só o objetivo em si do dragão, da planta ou do imortal, mas o controle, pra você controlar mais a partida no condado é melhor do que do imortal, né? É esse caso, sim. Exatamente, é isso aí. Bom, então... O veredito é, por enquanto o mapa é uma droga, mas ainda tem a ressalva de que ele ainda não foi desvendado. Ele é bonito, ele tem potencial. Ele é bonito, mas cheira mal, tá ligado? É bonito, mas você quer ver ele lá, assim, ó. Acho que é um mapa com potencial, é um mapa com potencial. Não, velho. Eu mereço. O que o Aedrons falou parece piada, mas é a realidade. Onde você puder evitar jogar o mapa da planta, você sempre vai banir ele. Não tem por que você arriscar. E não nojo. E por favor, pensando nos narradores, tá, Metal e Mewtwo, por favor, também
retirem aí, banam, sei lá se tem isso. Façam o banimento da porcaria também do Jardim do Terror, porque não é Aedros e Demo, é uma coisa horrorosa narrar aquele mapa, é longo, Eu tô ele dura pensando- quase 30 minutos, esse Eu jogo só quero fazer uma última pergunta pra gente fechar. Vocês acham que o problema do mapa também é duas lanes? A exemplo da mina é outro mapa de duas lanes que não funcionou? Ou Pode não? ser. Talvez seria interessante ter uma lane no meio ali, a lane onde rolasse a porrada, digamos. Você quer Acho que que role talvez alguma coisa no poderia meio, mudar. é isso. É, Que isso. fica parado lá, cara. Tem que ter alguma coisa no meio. Ah, Cara, eu não sei te dizer isso, meu. Eu não sei te dizer isso, mas eu acho que o fato do mapa ser um mapa gigante e ter apenas 2 torres isso é muito diferente, sabe? Isso é. acho que eles poderiam ativar mais aquelas áreas mortas, né, ô Mewtwo? Tem muita área morta no mapa, cara, no... É isso que eu tô dizendo, aquela parte das side lanes, assim, que fica em cima do mapa e que fica embaixo do mapa, que eu comentei. Aquilo ali, quase ninguém usa aquelas saídas ali são muito interessantes, sabe? É um mapa muito grande pra pouca coisa, sabe? 2 lanes, uma briga no meio, e tipo, até o meio pra briga é uma coisa muito extensa. Fica difícil de encaixar pelo fato de ser tão grande, sabe? E é grande e é cheio de fogzinhos, Crateras também atrapalhando. Sim, umas crateras, sabe? Aqui, vocês falaram, mas as brigas ali são muito feias, mas aquela parte do mapa pra brigar é torto, entendeu? Fica naquele negócio. Aí tem aqui, justamente aquela que a galera ainda não se acostumou com o mapa, sabe? O momento de defender, o momento de atacar, porque tem aquilo ali no meio, entendeu? Enquanto isso, tem 2 lines rodando XP, sabe? É uma mecânica muito diferente. Eu não sei te dizer, Demo, se é o problema de 2 lines, se tivesse 3 lines. Mas eu gostaria que tivesse mais objetivo no mapa, sabe? Alguma mais objetivo no mapa. Pelo tamanho dele, pelo fato de ser muito grande, eu gostaria que tivesse mais objetivo. Eu acho que ia ser interessante. Ou alguma outra coisa onde pudesse movimentar o time ou parte do time, sabe? Pra fazer além de mercenários, por exemplo. Nossa, Edron, você tá perdendo o jeito, velho. Usar o pegou antes que você? Não, o Zal tá rindo ali porque eu já fiz a expressão. Porque, assim, quando o negócio é muito difícil de encaixar, porque é muito, mas muito grande, realmente. Porque força no meio, né? O negócio é tão grande que forçar no meio é complicado. Rapaz, eu não sei mais o que pensar depois disso, certo? Eu fico um pouco encabulado com essas coisas, mas eu entendo o que o Mewtwo quis dizer, que você não pode só focar nessa dificuldade, né? Você pode também explorar outras regiões, será que você me entende, entendeu? Sim. Tem que explorar outras coisas. Bom, galera, a gente vai ficando sem tempo, então a gente vai ter que finalizar aqui, mas eu curti muito a discussão de hoje. Senhora Edrons, por favor, finalize aí com suas angústias e algumas coisas assim. Milady, Milords aqui que estão acompanhando, obrigado por amar o Heroes of the Storm, obrigado Demo, obrigado Linex, obrigado Metal, obrigado Mewtwo, Metal aí inoxidável, Mewtwo aí mega monstro do pântano, tem o Linex aí que é o dito do cenário brasileiro e temos o Pidgeotto aqui que é o Demo ali com barba, né? Só tá faltando ali uma fantasia. Inclusive, a gente poderia lançar uma meta aqui. Se passar os 250 views, a gente vai comprar um biquinho pra Demo, certo? Pra ele fazer o cosplay de Pidgeotto. Ele põe uma capa vermelha, assim. Bacana. Olha aí. E 20 subs ele pinta de... Exatamente. E boa noite para todos. Muito obrigado pela... Não, 20 subs é muito barato, velho. Pintar de vermelho. Bom, Milords e Miladies, velho. Puta. Linex, dá aí seu tchau. Bom, galera, valeu por terem acompanhado aqui mais o nosso papo qualificado aqui no Brainstorm. Obrigado a Edrons aí também, Metal, Mewtwo e Demo pelo bom papo. E para vocês que querem também curtir nossas narrações, cheguem lá, curtam minha página, fazendo propaganda. Rapidinho, Demo, 30 segundos. Brincadeira, mas facebook.com/LanexTV. Valeu, gente. Até o próximo Brainstorm. Foi tão bom dia e companhia, né, cara? Assim, vai. Só faltou o PlayStation, né? Senhor Metal, pode mandar aí as suas considerações. Eu vou chegar aqui e vou pegar só a page de vocês. Mais agradecer pelo convite, achei bem interessante, deu pra se comunicar bastante, explorar um pouco do cenário. E se a galera tiver alguma dúvida sobre build
Diz, ou quiser perguntar, pode mandar mensagem ali na página mesmo, eu respondo. E novamente agradecer aí ao Demo, a Edrons e o Lanex pelo convite. E satisfação participar aqui com vocês. É isso Bem aí, coxinha. então. Vocês sempre serão bem-vindos, Mewtwo. Quero agradecer aí pela oportunidade aí, foi super legal. Agradecer a galera que acompanhou aí. Curtam a página no Face, minha do Metal, que ajuda pra caramba, todo o pessoal do CNB e tal. E é isso aí, foi super legal, satisfação também. Faço as palavras do Metal a minha. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos amadurecendo essa ideia aí de cosplay. Talvez, quem sabe eu não faça um cosplay de Pidgeotto no Halloween. Ó, Quem Boa sabe? ideia. Mas eu não me vendo barato. Isso quer dizer que... Não é 250, 300. 300 views. Não. E eu digo mais, eu ainda digo mais. Se passar um pouco mais, ainda o Lenex se pinta de preto e vai fazer o dito aqui com o narizinho vermelho. Pronto, pois pronto. Se chegar a 350, vai ter Pidgeotto e Tá Dito. bom, e você então, a Edons, faz o cosplay do bolinho de arroz. Aê! Não, a bolinha de arroz é Se bem que fácil, bolinho de cara. arroz é muito de boa. É. A gente acha qualquer coisa aí depois. Daqui a pouco a gente acha uma coisa mais grossa e dura aí pra você usar. ele podia se fantasiar de kawaii, né? Seria interessante. Kawaii? Bolinha rosinha. A gente vai amadurecendo isso. Galera, muito obrigado então pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido o papo. Eu agradeço muito a presença aí do senhor Metal Mewtwo por terem comparecido aqui para uma conversa muito gostosa sobre Heroes of the Storm. É lógico que estão sempre convidados a voltarem para mais um papo. Lenex e Edrons, eu vejo vocês na semana que vem. Eu também vejo vocês na semana que vem, galera que tá assistindo aqui com a gente agora. E também você que tá assistindo no YouTube pelo meu canal Demo Esportes. Muito obrigado, eu vejo vocês na próxima. Falou, valeu. Lenex não, a Edrons, musiquinha de hoje. Que é isso, cara? Eu vou começar a cobrar por músicas, hein, cara? Só isso aí que eu digo, viu? Mas... Qual foi da semana passada? Foi tomatinho? Bolinho de foi? arroz. Ah, Ah, então hoje tem é que... tomatinho, né? Hoje é tomatinho, hoje é tomatinho. Pode começar. Pode começar? Pô, assim com luz ligada, pô. Tô apagado as Vai luzes. até jantar um tomatinho. Tomatinho vermelho, pela estrada, bolou. 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 O tomatinho vermelho pela estrada bolou. Ok, peraí, vai até voltar pra gente aqui de novo. Como que um tomatinho bola, cara? Você imagina o bichinho Ele ali é redondo, cara. Deixa eu cantar a música, cara. Então vai. Ele é redondo. Então Ele é vai. redondo. Se é redondo, ele bola, entendeu? Então vai. Bolou. Veio o caminhão velho, por cima dele passou. Coitado do tomatinho. Ketchup não. virou. Ketchup virou. Ketchup virou. Pronto. Tchau! Ficou